Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa moderar esse painel aqui no IBRAC, em especial num tema tão interessante e importante como a responsabilidade civil antitrust. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao IBRAC pelo convite, especial ao Márcio, que apadrinhou o painel e ajudou na elaboração. Queria também agradecer aos demais proponentes do painel, o Dr. Gabriel Nogueira Dias e o Dr. Cristiano, que está aqui na mesa. Eu vou começar com uma brevíssima introdução sobre o tema e, na sequência, já passo a palavra para os palestrantes. A responsabilidade civil é reconhecida no mundo inteiro como um dos pilares da aplicação da Lei de Defesa da Concorrência. E a ideia do painel aqui é discutir um pouco algumas das principais questões que têm gerado controvérsia com relação a esse tema, em especial, comparar experiências em diferentes jurisdições. Os Estados Unidos são, com certeza, o país com a mais antiga tradição em matéria de ações de indenização antitrust. É um país em que a aplicação da Lei de Defesa da Concorrência se dá, em grande medida, por meio de ações privadas e, portanto, qualquer análise comparativa do tema se beneficia muito do exame do que acontece nos Estados Unidos. Na União Europeia, as ações de indenização também têm ganhado muita importância nas últimas décadas. Embora lá haja uma tradição mais forte de aplicação da defesa da concorrência por meio de autoridades governamentais, houve um debate muito amplo em anos recentes com relação a esse tema, que resultou na publicação de uma diretiva de 2014, que está sendo incorporada na legislação dos Estados-membros, foi incorporada aí ao longo de 2015 e 2016, portanto, esse também é um tema muito atual na União Europeia. E, portanto, acho que vai ser muito interessante trazer essa perspectiva aqui para o debate. E no Brasil, as ações indenizatórias têm se desenvolvido na esteira um pouco do desenvolvimento do direito concorrencial brasileiro. O Comitê de Contencioso Econômico do IBRAC fez uma pesquisa recente que identificou um número crescente de ações de indenização. Esse número, é verdade, ainda é muito pequeno em comparação com os Estados Unidos e a União Europeia, mas talvez mais relevante do que a quantidade de ações, o fato é que no Brasil ainda há uma série de questões relevantes com relação ao tema que ainda dependem de uma melhor definição, seja por meio de uma alteração legislativa, seja por meio jurisprudencial. E, portanto, o objetivo do painel é justamente tentar abordar alguns desses temas. Por exemplo, a interação entre as ações de indenização e os acordos de leniência, é um tema que já foi até debatido um pouco em outros painéis. Os acordos de leniência não geram imunidade com relação às ações de indenização, portanto, há uma discussão com relação aos incentivos para a leniência, uma discussão que se desdobra em várias questões, por exemplo, a questão do acesso aos documentos oriundos do acordo de leniência. E esse é um debate que foi travado também na União Europeia num período recente, também nos Estados Unidos, então, portanto, é algo muito interessante de discutir aqui. A questão do pass-on também é um tema que gera muito debate com relação às ações de indenização, ou seja, o repasse do sobrepreço para o elo seguinte da cadeia produtiva, que é algo que também gerou muita discussão em outras jurisdições, a gente vai abordar aqui no painel. E também no Brasil, um outro tema que gera muita incerteza ainda é a questão da prescrição, em especial o termo inicial para a contagem da prescrição e as causas de suspensão e interrupção da prescrição. Então, portanto, sem mais delongas, vou passar a palavra aos palestrantes, iniciando pelo Michael Scarborough, que é advogado antitrust, sócio do Sheppard Mullin de São Francisco, na Califórnia, que vai passar um pouco da perspectiva norte-americana do tema. Thank you, Daniel, and thank you to IBRAC for the opportunity to present with this distinguished panel and to this very energetic audience. I love the audience questions and participation, and I look forward to that at the end of this panel. So my job, and I'm mindful that I'm speaking right after lunch, and I hopefully will not put you all to sleep, but I'll do my best to keep it lively, is to provide a little bit of an overview of antitrust civil damages in the United States, and what are some of the more controversial or unusual issues that you might not think of immediately with that. So with that, let's see if I can move this along. There we go. All right, so the bottom line is that the U.S. has a very robust antitrust civil damages regime. There's multiple components to that. There is broad private
civil enforcement under both federal and state laws. The standing requirements under those laws are very broad. Basically, anyone who's been injured in their business or property can sue under the federal antitrust laws. And there are similar standing requirements under many of the state laws. I wish I had this slide all come up at once rather than at one at a time here. But it's very broad standing and ability for individuals to bring private actions under both federal and state laws. The relief is probably an even bigger deal and a bigger distinction of the U.S. as opposed to other jurisdictions. One of the most notable is the fact that there is treble damages available. 3 times actually proved damages are available as an award after trial. There is also joint and several liability in a conspiracy situation. Each one of the proven conspirators is liable for all of the damages caused by all of the other conspirators. And all of this is made more powerful by the fact that these claims can be relatively easily aggregated, and that is through the class action device. There is a federal law providing for class actions, and many state laws provide essentially copycat laws for class actions under state law. So these are very common in antitrust cases, and we see direct purchaser cases. We also see indirect purchaser cases, and together with the treble damages and joint and several liability, it makes for a very powerful regime. There is lots of money. These shouldn't be dollar bills. They should be some much higher denomination. There is a lot of money at stake and at risk in the U.S. antitrust civil damages regime. Now, leniency is something that you've probably heard a lot about in the U.S. with respect to what it does on the criminal side. It gives a complete pass to a company that is accepted into the amnesty program by the United States Department of Justice, meaning that if it fulfills its cooperation obligations, there is no criminal penalty, and for any of its executives that participate properly in the program, there's no criminal exposure. There's also a component that goes along with the leniency program that can reduce civil liability in any follow-on antitrust actions, and you have follow-on antitrust actions almost always after there's a criminal enforcement action by the Department of Justice. And this is through the vehicle of what we call in the U.S. ACPERA, the Antitrust Criminal Penalty Inform and Reform Act. It's not that old, a little over 10 years old, and what it provides is that a company that is accepted into the leniency program can get reduced civil liability in any follow-on action in the form of no joint and several liability and no treble damages. And these are obviously potentially very, very powerful tools for a company that is in the amnesty program and is dealing with follow-on civil actions. So that sounds great in principle. There's got to be a catch to it. Well, there is a catch to it. The catch to it is that this reduced civil liability is not automatic. It does not come automatically with simply being granted conditional amnesty by the United States Department of Justice. To obtain the reduced civil liability in follow-on civil actions, the amnesty applicant must provide satisfactory cooperation to any civil claimants in those follow-on actions. At a minimum, what that requires is providing to the claimant in the follow-on civil action a full account of all potentially relevant facts, production of all potentially relevant documents that are in that amnesty applicant's possession, custody, or control. And one of these days I'm going to get the slide to come up and match what I'm saying. There we go. And it also requires using the company's best efforts to get
current and former employee witnesses to appear for interviews, to appear for depositions, and to appear for trial testimony. And these are minimum requirements. These are set out in the statute as minimum things that an amnesty company must do to obtain reduced civil liability, but they are not considered exhaustive. So there may be more. Also, as a component of this, the court does not decide whether there has been satisfactory or timely cooperation until the very end of the case, until after there has been a trial that involves the amnesty applicant, there's an award of damages against that applicant, and at the same time that the court is deciding whether or not it's going to impose treble damages and what the ultimate judgment in the case is going to be, that's when the court decides whether the amnesty applicant has provided satisfactory cooperation and has provided timely cooperation. So it is extremely late in the process that that actually happens. So what does this all mean for an amnesty applicant? It means that, we've talked about in some of the earlier programs how transparency, predictability, certainty, these are things that help the amnesty process run well and attract people to want to join the amnesty program. This component of the amnesty process in the United States, I think, is really anything but that. It's only marginally transparent, it's completely uncertain, and it's very unpredictable. So as I mentioned, it's unclear what constitutes satisfactory cooperation. The statute says that you have to provide documents, that you have to provide witnesses, that you have to provide a full account of the facts. But in some of the cases where we've seen an amnesty applicant does not settle quickly in the case, what happens is that the plaintiffs on the other side take the position that any sort of normal litigation behavior is not cooperating within the meaning of Act Para, such that your reduced civil liability is at risk. So this could be, for example, if you get extremely broad, overly burdensome discovery request, and you as the amnesty company say, wait a second, I can't do this, I have objections, we need to scale this back, that can be considered not cooperating sufficiently. Another example would be filing an opposition to class certification. Sometimes even filing a motion to dismiss part of a case can be cited as evidence that the amnesty applicant is not cooperating sufficiently under the meaning of the statute. Another thing it means is that there is significant burden and expense in providing the cooperation that will earn the amnesty applicant reduced civil liability in a follow-on action. As litigation progresses, as you get closer and closer to trial, in reality what it means is that an amnesty applicant is going to be getting a phone call every single day, if not multiple times a day, saying, I need you to explain this document, I need you to provide this witness for a confidential interview, doing all kinds of things that go beyond the normal bounds of discovery. That is part of the burden and expense of trying to obtain this reduced civil liability in the U.S. system currently. So you have no certainty as you go through the process, and as I mentioned, this is only determined at the very, very end of the case when the judge will hear from the plaintiff in the follow-on action who's just won a trial against you and is trying to obtain maximum damages. They'll hear from that plaintiff and they say, well, what do you think about how the amnesty applicant cooperated with you? Was it satisfactory? And of course, their inclination is in very rare scenarios are they going to say, yes, it was perfect cooperation, I'm perfectly satisfied, please do not impose treble damages on this party I just went to trial with. So there's tremendous uncertainty, there's tremendous burden, and there's very little predictability about what's going to happen here. As a result, we have almost no decisions in the U.S. about what satisfactory cooperation really means, about what timely cooperation really means, because frankly, everyone is too scared to litigate this to a final conclusion given the enormous stakes.
So what are some other leniency issues? So, we've talked some about discovery of submissions to governmental authorities and what that can mean for follow-on actions. In terms of, an amnesty applicant in the U.S., their dealings with the U.S. government, this is actually a fairly easy issue. What happens is that that any business document that you provide to the U.S. Department of Justice is ultimately going to find its way into the hands of U.S. civil plaintiffs. There's no question about that. But beyond that, there's really not a whole lot of documentary record that can become part of discovery. The U.S. Department of Justice is very good, much like the EU, in receiving information from an amnesty applicant through oral proffers. Very often this is oral proffers through attorneys for the applicant. Other times it's through witness interviews. And of course, the Department of Justice takes its own notes, asks its own questions, but is not demanding that attorneys create summaries of this information that could ultimately be discoverable in U.S. litigation. So we don't have things like signed witness statements. We don't have things like written responses to statements of objection. Another major aspect of the amnesty regime in the U.S. is that entry into an amnesty agreement requires admission of a criminal violation. This is a change from about 10 years ago from the Antitrust Division's past practice. The past practice used to be that an applicant could come to the division and say, I am aware of possible violations of antitrust law in this sector or with respect to these facts. Please give me a marker. Please let me into the amnesty program and I will cooperate with you fully. The division has said that's no longer good enough. You must actually admit to a criminal violation, and if what you are admitting to does not constitute a criminal violation, then we're not going to let you into the program at all. So effectively what we have is that the amnesty agreement is the effective equivalent of a criminal guilty plea in the U.S. And of course that has very real consequences. Guilty pleas are prima facie evidence of an antitrust violation on the same facts. They're very powerful. Essentially, you take a case where you might otherwise contest liability, and it becomes close to just a damages case. So entering into an amnesty agreement has very serious consequences for follow-on civil actions. There is a strong argument that amnesty all right, I see that I'm burning through my time quickly. That an amnesty agreement is discoverable in U.S. civil actions because it is tantamount to a criminal guilty plea. All right, so types of civil damages, very quickly. In cartel and monopoly overcharge cases, it's really quite simple. It's overcharge is the standard. There are other damages that are sometimes reported in expert reports, lost profits, umbrella damages, deadweight loss theories, things of that nature. Those are typically not used in overcharge cases, really because of the strength of joint and several liability and treble damages. Determination of civil damages. The burden of proof here is a claimant needs to prove both the fact of damages and the amount of damages, the quantification of damages. The fact of damage is subject to a higher standard of proof than the actual amount of damages. Actual amount of damages, what our Supreme Court has said, a just and reasonable estimate based on relevant data is good enough. Generally, a claimant is supposed to use the best data available to the parties. You're not allowed to have speculation or guesswork, but this is where experts come in on both sides and debate each other. Typically, there is no court-appointed expert. You have simply a battalion of experts on each side who present their case to the court and to the jury and say, I have a better way of calculating this. All right, pass on.
This is a significant issue in the U.S., but it is handled somewhat differently than in other jurisdictions. There is no offensive or defensive pass-on under federal law. What this means is that only direct purchasers can sue under federal law. There is a little bit of loosening for this for a purchaser that buys from a conglomerate family. They may not be buying in a cartel situation the actual product that's subject to the overcharge. They may be buying a finished product, but as long as they are buying from the family of companies that manufactured the product at issue, that's considered good enough for direct purchaser standings. So there is no defense in federal court to based on pass-on, and evidence that a direct purchaser with a Sherman Act claim has passed on its overcharges will not be allowable in court at all. About half of the U.S. states have allowed indirect purchaser damages. Indirect purchasers may sue at any level of the distribution chain. The trend these days is that it's usually the end consumers that end up suing under the indirect purchaser laws, under state laws. Pass-on is extremely data heavy and complex. Again, the province of experts, typically in the U.S. courts, with experts on both sides analyzing the issue. And very often, these issues are, in class action cases, are resolved at the class stage rather than anywhere else, because if a class is successfully certified, the leverage to settle the case is so extraordinary that rarely do you get to a trial where pass-on is considered. A few more issues. Set-offs. In the U.S., if you have a, let's say, a cartel case with 10 different defendants, any settlements by co-defendants, if you have one defendant left and there's a judgment against them, any settlements by co-defendants need to be taken off the bill that's payable to the plaintiff in that case. In some cases, that can be a very powerful tool. However, it's important to note that the set-off is taken after any damage award is trebled, so it's less effective than it might otherwise be. Also in the U.S., we have no right of contribution. Defendants have no right to go after their alleged co-conspirators and say, after a judgment that has been taken against them with joint and several liability imposed from a deep pockets defendants, to seek a contribution from another alleged co-conspirator. The interplay between set-offs and no contribution makes for some very interesting settlement dynamics in the U.S. Generally, you don't want to be the last one standing, but sometimes in a case where there have been extraordinary settlements, for instance, to a direct purchaser class, sometimes the last defendant standing can say, I'm going to take my chances and see if the total amount of set-offs is going to be more than the award that the plaintiff would actually get at trial. So some interesting strategy there. Finally, no prejudgment interest, but you do have post-judgment interest. And statute of limitations, very quickly, 4 years is the norm under federal law, and typically that's the same under state statutes. There are some states that have unfair competition laws with maybe slightly longer or shorter statute of limitations, but 4 years is the norm. And there's also a variety of ways in which things can be told. You have, during the pendency of government proceedings and for a year after, you have tolling. You have fraudulent concealment is a very common basis for tolling in class action cases and cartel cases. And class action tolling also works to toll individual plaintiff's claims. And I have burned through my time way over, so apologies. Obrigado, Michael. Passo a palavra para Paul Anthony Hitchens, advogado britânico, mas com atuação em Madrid, é sócio do escritório Quatro Casas, que vai falar um pouco da perspectiva europeia sobre o tema. Thank you very much, Daniel. Good afternoon, everybody. First of all, thank you for the invitation to come here. It's a pleasure to be here in this lovely place and with all you good people. You can't hear me. Can you hear me now? Okay. So it's a pleasure to be here as well, saying. Okay, so I'm going to do a whistle
stop tour through just to give a brief insight into European competition damages claims, and hopefully there can be time for discussion at the end. And as requested, I'll look at the interface between public and private enforcement of competition law, quantification of harm, and then statute of limitations. This works. Oh, jump 2 now. We are somewhere in between, I think. In Europe, we are not as advanced as they are in the US, but there has been, as you'll see, exponential growth of activity, particularly over the last 10 years. Let me just give you the background of legally where all this comes from. So there is a right to compensation recognized as a matter of Articles 101 and 102 of the treaty, which are the prohibitions on anti-competitive behaviour. The European Court of Justice interpreted those rules on the basis of the principle of effectiveness, stating in these 2 judgments, particularly famous Courage, that in order to ensure the full effectiveness of European competition law, it was necessary for victims of infringements, those who've been caused harm, to be able to recover damages. And that was the beginning of the story. That is a judgment back in 2001. The way it works in Europe, which you may or not know, so European law establishes the substantive rule, but there is no civil procedural rule, EU courts or rules. The European Union depends on the member state courts and national procedural law for the implementation of this right. Okay, and that's where you come into the world of very different procedures in the different member states, and tort rules, which also interplay with the basic right to compensation. They are subject, as I note there, to the principles of equivalent and above all effectiveness, and it's through that principle that the European Court of Justice has adopted a number of judgments explaining what it means to have a right to damages and what that at least means. I'll jump to the last point, which is the European Directive in 2014, which Danielle mentioned, which has been implemented in most of the European member states now. They had until the end of last year to do so. And that directive, what it does is look to harmonise, because of the fact that the rules were so different in the different member states, meaning that the protection of the right to damages was very different across the European Union. In order to make it a level playing field, the directive establishes some minimum rules, such as on issues like limitation, access to documents, joint and several liability settlements, etc. Okay? And just a note, because this is not dealt with in the directive, but it's absolutely key, private international law. Okay? So this is the issue of where can I claim jurisdiction and under what law. Okay? So the underpinning is the European law right to damages under Article 101 or 102, but the tort laws that apply and determine how you will quantify damage, limitation, etc. That is a matter of the applicable law to the claim. Okay, and well, there are rules on that which I won't go into, but it's key. And just to give you a snapshot of activity, this is not a complete slide, but it'll give you an idea. There are some, I don't know if you can read any of that, I can't from here, but there are some very, very major cases. Some of them you may have heard about. They're all cartel damages claims on the back of European Commission decisions or National Competition Authority decisions. They're normally claims brought by corporate entities against the members of the cartel. They're not generally consumer actions. They're not generally class actions otherwise, which we can come on to. And the other thing to note is that a lot of activity in the UK, Holland and Germany, and those have been the principal jurisdictions, but over time, particularly over the last few years, it's now expanding across Europe. So a good case in point is the trucks cartel, which was a European Commission decision last year, and we are seeing claims across the European Union.
So the interface between public and private enforcement, one of the key goals of the directive is to seek to bring about a common approach, the objective being to make sure that the competition laws are effectively implemented and respected, and that public and private enforcement are two parts of the same the same policy goal, let's say. So these are clearly parallel jurisdictions in the EU. You don't need an administrative investigation in order to bring a damages claim. That is clear now in the Regulation 1/2003, some time ago. So you can bring so-called standalone actions. But there is an interplay between the two. So they're not entirely divorced, of course. So if you have a decision of the European Commission that is binding as to liability and may say something about effects in the civil proceedings, okay? And the directive has also extended that to national competition authority decisions. Access to file and leniency, which was one of the particular areas of interest, but much less developed in the EU. Essentially, the rule is leniency applications are protected. They can't be produced in civil proceedings. There was some debate about that prior to the directive. That rule has been established in the directive. There was some debate about that in a case before the European Court called Fleiderer, which essentially told national courts to make a balance between the interests of the claimant seeking damages and the protection of the public system of enforcement. But now, clearly in the directive, the leniency application itself is protected. The rest of the documents, other than settlement submissions, where there's a settlement, potentially can be subject to disclosure. Similarly to the US, but this is a new rule and completely untested, without any of the conditions that Mike mentioned about cooperation, leniency applicants automatically get a limitation on their liability. They're not exposed to full joint and several liability, but only to liability for the damage on the sales they made to their direct and indirect purchasers, subject to other members of the cartel, other co-defendants, being insolvent, in which case they will at the end be held liable for that part as well. And then there is a role, which is perhaps interesting for you, for the competition authority to assist the national courts, primarily by allowing access to evidence, but perhaps that's now going to be covered by disclosure. The so-called amicus curiae role, which I won't go into, but if you want I can give you some examples, and potentially assistance to the court in actually quantifying harm. But to date we've seen competition authorities being rather reluctant to use that power. The next category is perhaps the hardest, quantification of harm. So the principle in the EU is compensation. We don't have treble damages, we don't have punitive damages. That's the case in all European states under their national law and has been clarified in the directive. And the essential principle is that the quantification of harm is a matter for national law. Okay, but as I said earlier, the principle of effectiveness kicks in and is used to influence the way that is interpreted. You may be aware that there's a communication from the Commission on quantification of harm. That's a non-binding document, came out in 2011. But there the Commission makes the point that the exercise of estimating the key element of harm in a cartel case, and in most cases, which is the overcharge, as Mike mentioned, is an exercise in estimation, in estimating what the price would have been but for the infringement. So it's a hypothetical scenario which you can't identify in practice. It is therefore by nature an estimation and it's not an exact science. They also underline the complexity of doing that exercise, and they also underline the problem of parties having access to information. Okay, that was all background to a certain number of rules that have been included in the directive. The first one is that when there's a cartel finding, there will be now a presumption of harm. So although the burden of proof normally for damages claims, and in this case still, would be on the claimant, they nevertheless benefit from a presumption that harm will exist, and they will then need to quantify it. But that puts them in a much stronger position.
Secondly, the directive, and this is perhaps, I think, the most important element of the directive, is it introduces disclosure. Now, for common law countries, UK and Ireland, that doesn't have any impact. But for the rest of Europe, it does. Because the use of presumptions and burdens of proof have been very key in civil jurisdictions traditionally in determining the outcome of cases, and that is different to the way things work in the US and in the UK because of the very broad discovery rules. Now we're going to have a disclosure. It won't be as broad, I'm sure, because culturally that would take a long time. I don't think most civil courts would be up for that. But it will be much more possible to gain access to documents, information from the other side to prove your case, whether it be of overcharge or pass on. And that will, I'm sure, affect the assessment of how people meet their burden of proof. Finally, there is a role granted to the court where where in a particular case it is excessively difficult to quantify damage, that the court itself can actually estimate damage. That's a new idea, and you would imagine that most courts will need to be given sufficient parameters from the parties in order to come up with a number, but that is a new rule in the directive. It'll be interesting to see how it's applied. And as I mentioned earlier, potentially a role for competition authorities. Pass on, which Mike mentioned. Pass on, well, it's complicated and it's key in Europe. The overview of pass on is that, well, you understand that pass on has two potential roles. It can either be used as a defense by a defendant, so that when a company brings a claim and they assert an overcharge and prove an overcharge, that may not be the damage that they've actually suffered to the extent that they've been able to pass that on in their prices, okay? And so that's the pass-on defense used as a shield. Pass-on can also be used as a sword. It's part of your claimant's case. I'm an indirect purchaser. I need to prove that an overcharge has been passed on from companies who bought from the infringers to me. Okay, so those are the two aspects of pass-on. There's much more experience to date on the defensive use of pass-on. And the overview of how pass-on has been dealt with in the European Union until now has been rather quite a basic approach to it, looking at economic theory, looking at statements in competition authority decisions, being very much influenced by documents, so contracts, and maybe memorandum and documentation which could, or price regulation, which could indicate a real link between cost and prices, but no real detailed quantitative analysis. And perhaps just to highlight, there is quite some tension, I would say, in Europe between the way that courts go about this and the way an economist would typically see this, and how, for example, the European Commission sees it. The European Commission has wanted, with the directive and with the guidelines that they're preparing, to make pass on a much more objective exercise, much more scientific exercise. But they are finding this comes with a great tension with arguments of causation as a matter of law. And I'll just point you to the case of Sainsbury's, where this was a case in point. It's a case in the UK about MasterCard interchange fees. And just to point you to our wonderful paper, which was a study we did last year. It's extremely long, but very interesting, which is a precursor to the guidelines that the European Commission will publish probably next year on how to quantify pass-on in these cases. And finally, statute of limitations. So the directive brings in harmonised rules, which I'll explain briefly. But still to date, because the directive, the limitation is substantive provisions, they do not have retroactive effects. So in most cases, you will still be under pre-existing national law. And as a matter of national law, limitation rules vary incredibly. So you can have limitation periods from, in some countries, 1 year, to others 10 or even 15 years. The starting point will vary enormously, what you need to know in order for time to begin to run. And public investigations may or may not have an influence on the limitation period. And the directive now, what it does for future cases, introduce
harmonised rules, which in practice will make the limitation period significantly longer. So that will mean a longer risk for infringers. I will stop there. Thank you. Muito obrigado, Paul. Só para comentar que esse estudo sobre o PESOM que ele mencionou foi incluído dentre os documentos do seminário, vai estar disponível no site do IBRAC, junto com alguns outros documentos que o Paul disponibilizou para a gente. Passa a palavra agora para o Dr. Cristiano Del Débio, advogado atuante no Antitrust, do Magalhães e Dias, que vai falar um pouco da perspectiva brasileira. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o IBRAC pelo convite, agradecer o Dr. Daniel, meus colegas de mesa e começar a falar. Eu queria fazer 3 pontos, então, para ser breve nessa exposição. Primeiro, seria identificar, enfim, quando a gente fala em questões controversas na responsabilidade civil, tentar identificar um pouco de onde elas surgem, né? Por que tem questões controversas que vêm, na minha visão, do atrito natural entre economia e direito, que são muito diferentes, e também entre direito concorrencial e direito civil, que buscam coisas diferentes. A partir daí, o segundo ponto é comentar um pouco como é que isso se dá na prática, essa interação, pegando, então, o exemplo da decisão do CAD, que seria aí talvez a peça principal dentro de um universo antitrust, e quando ela passa para o mundo da responsabilidade civil e é encartada numa ação de indenização. E aí terminar com algumas conclusões que, longe de encerrar, na verdade é mais como ponto de partida para uma discussão mais profunda. Então, eu vou falar um pouco de economia e direito concorrencial e direito civil. Quando a gente fala que a ação de indenização antitrust vai ter questões controvertidas, é óbvio, tudo no direito é controvertido, porque foi para isso que Deus criou o advogado. Mas quando a gente depende tanto da economia, e aqui a gente está falando do IBRAC, então nós estamos num hotel bacana, cheio de colegas do antitrust, e nós amamos os nossos economistas, então a gente acha que todo mundo ama a economia tanto quanto a gente. A verdade é que o direito, por questões históricas, tradição e cultura, o direito não tem uma grande afeição pela economia. Para dizer que talvez o direito tolera a economia, às vezes eles se dão bem, a gente adota juros e correção monetária, a gente abraçou a ideia, gostou bastante, usa sem grandes problemas. Mas eu queria lembrar que foi só escrever tributo indireto no Código Tributário, tributo indireto aquele em que o contribuinte paga, mas depois passa o preço para frente, dentro da cadeia, ou para o consumidor. Foi só escrever esse conceito, que é eminentemente econômico, no Código Tributário, e o mundo dos tributaristas pegou fogo. Foram 40 anos de terapia judicial para chegar a uma harmonia, e ainda hoje você tem alguns atritos sobre como é que a gente trabalha com esses 2 conceitos. E então a gente pega uma área que é o antitrust, que é muito informada pela economia, pelos princípios, e vai tentar ligar ao direito civil, que é privatista, que é formal, que tem orgulho de dizer que veio de Roma. Vai bater cabeça, né? Algumas vezes a gente até pode imaginar, não que eles sejam antagônicos, porque, no fundo, o direito quer uma organização, o direito quer, enfim, o bem coletivo, e a gente pode olhar e pensar que se o Código Civil fez um esforço para garantir a reparação das vítimas, isso também é o que o antitrust quer. E aqui a gente pode, então, caminhar lado a lado e chegar a um resultado proveitoso. Mas também, por outro lado, o Código Civil fez um grande esforço para reduzir os prazos, por exemplo, de prescrição a pretexto de segurança jurídica. Eu não quero grandes discussões longas se arrastando no tempo. Quando a gente olha sobre a nossa perspectiva antitrust, parece que não atende o que a gente precisa. O antitrust também gostaria de mais ações de indenização, e nós lemos os relatórios da OCDE fazendo contas, assim, olha, cada ação, a indenização precisaria ser multiplicada por 7,6 vezes para chegar a um resultado ideal de prevenção, e o direito civil tem horror ao que eles chamam de indústria de indenização. Tirando alguns casos muito pontuais, parece que tem uma resistência a falar vamos incentivar
as ações ou vamos acrescentar prêmios para termos mais ações. Então, esses choques que vão acontecendo, e isso eu estou falando assim, os principais que a gente está experimentando agora, porque nós estamos aí numa escalada de ações antitrust. A gente ainda nem chegou nas discussões mais profundas, porque eu digo conceituais mesmo, porque eu vejo no direito penal os criminalistas olhando e falando, bom, isso o CAD diz que é cartel, será que embasa uma condenação criminal de cartel? A gente está falando do mesmo fenômeno? E alguns se animam e falam, talvez haja um conceito de cartel que seja penal e um conceito de cartel que seja do antitrust. E eu ainda não sei o que os civilistas vão achar disso quando a poeira sentar e eles começarem a olhar a fundo. Talvez eles concordem com o CAD, talvez eles concordem com o direito penal, talvez eles queiram inventar um conceito civil de cartel. E quem acompanha o estudo aí do IBRAC é prova, às vezes o judiciário é muito duro na caracterização da infração e às vezes ele é muito mais relaxado. E coisas que o CAD disse que não é infração, ele diz que é, e vice-versa. Então, nós temos aí um campo muito grande de controvérsias até conseguir chegar numa harmonização que não é simples. Eu queria, num seminário aqui para os colegas do antitrust, falar que, na verdade, isso tudo é muito fácil, porque, veja, se tem um problema entre o antitrust e o direito civil, só um deles que está do lado da verdade e da justiça, né? Então, é sempre o antitrust deveria atropelar o direito civil. Até porque a gente fala de indenização, mas a grande parcela das coisas é a ação de indenização contra cartel, que é mais fácil ainda, porque o cartel é o Joesley das infrações antitrust. Então, pode bater que ninguém vai se sentir muito confortável para defender na opinião pública. Mas a verdade é que, embora às vezes seja inevitável escolher um princípio, escolher, enfim, olhar a colisão e falar, eu acho que a solução mais acertada é a desse ramo do direito ou outro, a experiência mostra que às vezes não é bom escolher um e aniquilar o outro. E aí, para quem tiver curiosidade em arqueologia jurídica, eu sugiro olhar a súmula 263 do STJ, que foi uma súmula belíssima que resolvia todos os problemas civis do contrato de leasing. E ela criou um pesadelo tributário tão grande que ela teve que ser reformada e revogada um ano depois. Então, é muito difícil a gente fazer essa ponderação. E, para descer aí para o exemplo concreto, então, a decisão do CAD e as ações de indenização, né? Eu escolhi esse momento porque me parece, como eu disse, emblemático, né? A decisão do CAD é o ato em que, idealmente, as nossas aspirações, assim, o que o direito antitrust quer, deseja, entende que é bom, estaria cristalizado na decisão do CAD. E aí ela precisa fazer a passagem do mundo antitrust para o mundo do direito civil da indenização. Dependendo de qual lado da mesa, né, você está, a gente vê na prática, vai ter aqueles que dizem que quando a decisão do CAD chega na ação de indenização, ela é, enfim, coisa julgada indiscutível, não pode ser questionada. Só não é uma encíclica papal porque a gente não conseguiu a bênção. Mas se conseguir, ela também é infalível. Se você está do outro lado da mesa, aí é mais um documento. Né? É bacana, tal. Eu não consigo falar que é apócrifo porque tem o timbre do órgão e está assinado pelo relator. Mas se pudesse, falaria também. E, do nosso ponto de vista, a gente fala, e eu vejo isso nas discussões sobre o projeto de lei, falando, eu queria dar mais poder para a decisão, a gente precisaria, e isso está no projeto, enfim, é título executivo, não, já é, mas não é para indenização. Então, coloca no projeto que vai ser a tutela de evidência, porque essa é a palavra mágica que eles gostam no mundo do lado de lá. Escreve que os problemas vão estar resolvidos. Infelizmente, não funciona assim, porque eu preciso, para passar para o mundo da indenização, não basta falar que houve um cartel em determinado lugar, com determinada estimativa. Vai precisar concretizar que aquela pessoa comprou daquele infrator aquela determinada nota. E essa passagem é difícil, e até o momento não é essa a finalidade do CAD. Porque, veja, em algumas decisões que a gente vê,
não chega a ter até uma definição muito precisa em casos de cartel de mercado, porque ela tende a ser definida pelas conversas dos próprios investigados. Bom, se eu não faço uma definição muito precisa de qual é o mercado, na hora que eu chego na ação de indenização, eu posso ter um problema de legitimidade. Quem é que está pedindo essa indenização? Quer dizer, é um comprador da onde tinha um cartel? Do mesmo modo, se eu faço estimativas de dano, eu chego, enfim, ao ponto daquela pessoa. O CAD não vai ser contador de danos individuais, né? Não é esse o papel do conselho. E, às vezes, como ele trabalha com probabilidade de dano, às vezes ele nem faz a passagem ao concreto. Isso, às vezes, é muito criticado, mas, por exemplo, às vezes, por eu ter uma escuta telefônica em que as pessoas combinaram um determinado preço, então, como autoridade, eu não vou olhar se eles, de fato, colocaram aquele preço na loja, na bomba de combustível, na nota fiscal. Se eu não faço isso, não adianta muito chamar de tutela de evidência a decisão do CAD se ela não chegou àquele problema daquela determinada pessoa, né? Então, tudo isso mostra que é difícil você fazer essa interação, mas eu vejo particularmente com bons olhos o esforço do CAD, então, de criar, o tanto quanto possível, um cenário que ele possa cooperar com as ações de indenização. Os estudos de vantagem que têm sido aí feitos pelo CAD são importantes para isso. Vantagem não é exatamente indenização, porque, afinal, aqui é Brasil. Ainda que você seja um cartelista, você tem um sócio que chama Receita Federal. Então, é difícil você falar que existe uma paridade entre indenização e vantagem. Mas, de todo modo, apontando o caminho da indenização, você já torna aí as coisas, talvez você dá o caminho das pedras para o juiz. Bom, a título, então, de conclusão, como eu disse, encerramento, o problema é difícil, a harmonização é difícil. Do que a gente vê, a harmonização pode ser feita pela lei, que é mais rápido, mas às vezes é traumático, e se a lei for mal discutida, ela pode agravar o problema do qual as partes, aí, os dois lados do direito, estão reclamando. A jurisprudência tende a acomodar melhor esses conflitos, porque ela tem a vantagem da experiência, mas ela também demora, né? E o tanto que ela demora, às vezes, infelizmente, ela também faz as suas vítimas pelo caminho. Então, para finalizar, eu acho que, como aqui no IBRAC, como advogados, o nosso papel é, seja qual for o lado do litígio, questionar, levar todas essas teses e trazer, porque eu acredito no sistema adversarial, ainda que o nosso não seja perfeitamente adversarial, eu acredito que a melhor decisão, a boa decisão vem da boa briga. Então, o melhor que a gente tem que fazer como advogados para contribuir com o antitrust é levar a boa briga. E com relação ao CAD, se eu puder falar isso, eu acredito que o CAD, enfim, vai saber identificar o quanto ele precisa atuar e o quanto, dentro do que ele pode fazer, ele vai saber, então, endereçar até onde ele pode ir para avançar esse tema, que já apareceu ali o sinal de tempo esgotado, então agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço, doutor Cristiano. Foi, na verdade, uma boa transição, porque agora a gente vai passar a palavra para o doutor Walter de Agra Júnior, procurador-chefe do CAD, que vai dar a perspectiva da Procuradoria do CAD aí sobre o tema. Obrigado. Permita-me, senhor presidente, utilizar aqui do púlpito, que prefiro daqui vê-los e ver melhor esse seleto auditório que nos acompanha e prestigia com suas presenças. Inicialmente, gostaria de reiterar os agradecimentos e as menções elogiosas aos membros que integram esta distinta mesa e agradecer também o convite do IBRAC para enfrentar este importante tema, né, que tentamos desbravar neste painel, que é justamente a questão das controvérsias na responsabilidade civil antitrust. Então, inicialmente eu tinha previsto para falar hoje diversos cenários. Pode funcionar se quiser, isso.
Todavia, a experiência internacional aqui trazida pelos meus antecessores já fez boa parte do trabalho que eu tinha previsto para hoje, que era o enfrentamento e a colocação de algumas situações que passo a enfrentar na órbita nacional, seja nos Estados Unidos como na União Europeia. Então, por agora, pretendo enfrentar a inexistência da imunidade quanto à responsabilidade civil decorrente de acordos de leniência e dos TCCs, limites da responsabilidade civil nas ações de reparação e também apenas en passant, porque a aula magna do Dr. Márcio irá prestar sobre prescrição e, por fim, apresentar algumas propostas que defendo também relacionadas ao tema. O bullying é um problema. Bullying? Ou a grande expectativa, quem sabe, Tomás. Mas, para agora, eu pretendo enfrentar que nós temos um grande problema. Qual é o grande problema? O nosso problema é que nos acordos de leniência e também nos TCCs não se exclui a responsabilidade civil. E aí, até que ponto? E aí vem a problemática maior. Qual é? Vamos implementar, vamos estimular a persecução pública? Ou devemos implementar, incentivar a persecução privada, como acontece nos Estados Unidos, como bem foi colocado anteriormente? Mas não podemos perder de mente que a persecução privada aqui se faz com base, toma como base o quê? Os elementos produzidos nos TCCs, nas leniências, nas buscas e apreensão. Então, estes são os elementos basilares que ensejam, que robustecem a persecução privada. Então, como fazer? Vamos estimular a persecução privada ainda inexistente e, ao assim fazer, estaremos desprestigiando ou desestimulando, né, o public enforcement, como foi posto aqui? Também merece registro que o artigo 47 da nossa lei antitrust prevê que quem tenha sofrido danos em razão de práticas anticompetitivas tem o direito de exigir a sua reparação. Este é o norte. Mas daí estamos vinculados a outro tipo de responsabilidade, desta vez guiada pelo Código Civil. E aí temos 3 elementos: o fato, o nexo e o dano. Mas o fato e o nexo, ele pode ser fartamente provado através dos acordos de leniência, do TCC, das buscas e apreensão. Então, 2 dos 3 elementos de responsabilização já estariam aqui presentes. E por isso aí volta ao questionamento que fazia antes. Como estimular o private enforcement sem prejudicar o public enforcement? O estímulo à responsabilidade civil pode estimular os programas de leniência? Necessita estimular um novo atrativo? Ora, e por que faço esse questionamento? Faço porque a partir do momento em que você faz o TCC, faz a leniência, reconhece a conduta cartelizada, os danos que ela pode ter causado, aí vem a apenação. Vem a multa a ser aplicada nos termos da lei antitrust. E precisamos lembrar que a fonte de onde sai o recurso para pagar a multa e a indenização é o mesmo. E não há uma caixinha mágica a se fazer um estalar de dedo ou um tilintar de uma vareta para dali surgir o dinheiro para pagar as multas e também a reparação. Então, precisamos começar a pensar num estímulo para também reparar o dano causado em razão da cartelização. E isso a gente pode ver mais facilmente no artigo 45 da nossa lei. Então, ela já possibilita isso, como se você estruturar a reposição dos danos que você causou à coletividade, essa estruturação já possa ser levada como base para a minoração da multa. Mas aqui vem um novo questionamento. Imagine que num cartel onde se tem várias empresas, conselheiro Gilvando, e apenas uma delas faz a leniência ou TCC e leva elementos,
provas, indícios, e se comprova absolutamente tudo. Aí vamos para a fase de reparação, porque na fase da apenação, tudo aquilo ali levou-se em conta na hora de fixação da multa, né? E a partir daí? A partir daí a gente tem um ente responsável solidariamente por todos os danos causados pelo cartel. Aí vem o empresário e nisso ele vai ter que pensar, se não ele, ao menos os seus advogados, vão ter que pensar, olha, se eu propuser ou conceder todos esses elementos, estaria ali definido não o mercado de concorrência, mas o espectro do dano que eu causei. Não só eu, mas todos os que participaram do cartel. E quem vai ser responsável para reparar esse dano? Seria muito fácil se essa reparação pudesse acontecer apenas e exclusivamente para o dano que eu causei. Mas não, você é responsável solidário. E além de responsável solidário, você pode ser apenado nos termos do 42 do Código do Consumidor para devolver em dobro o prejuízo. Mas aí você poderia dizer, olha, mas já foi dito hoje aqui que nos Estados Unidos essa retribuição pode ser até em triplo. Então, em dobro, estamos aí talvez de um padrão mais adequado, mas isso também tem que ser pensado quando da feitura da leniência, quando da feitura do TCC. E a forma, a meu ver, de estimular isso é o quê? Propiciar uma remodulação nos limites da responsabilidade. Aqui eu falava do dobro. A remodulação dos limites dessa responsabilidade. Para quê? Para que essa responsabilidade ela fique restrita aos danos que aquele colaborador, que aquele que firmou o acordo de leniência ou o TCC, possa se também aproveitar daquilo. Porque, se assim não for, a feitura do TCC ou a feitura do acordo de leniência, em algum aspecto, pode ser, se constituir de um fator impeditivo para essa concretização. E aí perdemos todos. Perde a empresa, perde o CAD, perde a sociedade, porque não vai ter os elementos imprescindíveis para a defraudação do cartel como um todo, né? Então, por isso que, enquanto PROCAD, entendo que deve haver um estímulo a mais para a feitura das leniências e dos TCCs, mesmo não havendo previsão legal específica. Pode e deve ser minoradas as apenações. Para essa parte, sim, há previsão específica. Nas situações em que as empresas, já nestes instrumentos, prove a reparação ou comprometa-se a repará-la, né? E aí passo para o segundo momento, já que o tempo aqui parece que não anda, parece que ele voa, Daniel, mas para o segundo momento que eu gostaria de enfrentar aqui é a questão dos acessos aos documentos sigilosos. Aqui é outro ponto controverso na seara da responsabilidade civil. Por quê? Porque para a responsabilização se precisa de alguns documentos. Esses documentos decorrem da leniência ou do TCC. E não podemos perder de vista, se de um lado a regra da publicidade, de outro lado, as exceções previstas na Lei Geral do Processo Administrativo, né, e também na Lei de Acesso à Informação. E resisto, sobretudo, à exceção, né, na Lei de Defesa da Concorrência, que contém as exceções, a regra geral constitucional da publicidade, dos atos administrativos, enfatizando o tratamento sigiloso de documentos, informações e atos processuais necessários à elucidação dos fatos. Mas como proceder se os documentos necessários à elucidação do fato, eles estão ou são sigilosos? Que eu vou ter que adiantar, infelizmente. Aí, para o trato desses documentos, eu gostaria de enfrentá-lo em dois momentos e o segundo momento subdividido. O trato dos documentos na fase da negociação e o trato dos documentos na fase de instrução, seja na SG, seja no plenário. Na negociação, não se pode perder de vista que é simplesmente impossível
não manter a confidencialidade. Até porque, enquanto não firmado o TCC, não firmado o acordo de leniência, esses documentos não pertencem ao CAD. Tampouco a terceiros, porque aqueles documentos, aquelas assertivas, elas são o fator sedutor, diria eu, para a feitura dos termos os TCCs e da leniência. Então, a partir daí, é inquestionável que, na fase de negociação, é impossível fazer isso, até porque temos vedação legal expressa para tanto. Então, vamos para o passo seguinte, e nosso conselheiro Burnier já atenta há tempo muito bem para isso, que na fase de instrução temos dois momentos, quando a instrução é feita pela Secretaria-Geral e quando a instrução é realizada direto do plenário. Então, na superintendência, a gente tem que pensar que a conclusão do trabalho da superintendência, que é a nota técnica, ela, por mais importante que seja, ela ainda não é a palavra final do CAD. E por não ser a palavra final do CAD ainda, ela pode ser modificada. Então, o entendimento jurisprudencial, ainda não definitivo, porque está embargado para reapreciação dessa questiúncula, a apresentação do relatório, como não é a palavra final, ele não pode ser, em momento nenhum, doutor Márcio, equiparado à denúncia. Porque a denúncia é o termo final da ação do Ministério Público para ensejar, investigatória do Ministério Público, para iniciar a persecução criminal. Para um outro momento. Aqui não. Por quê? Porque ainda na fase de investigação no SG podem ter outros processos que se chamam também processos filhotes, né? Então, isso pode vir a prejudicar. Então, por isso, também defendo, ainda nesta fase da superintendência, né, naqueles casos em que são necessárias a remessa para o plenário, né, que ainda se tenha todo cuidado com o sigilo dos documentos. E, por fim, vamos para a questão da decisão final do plenário. E aí temos fazer uma divisão, porque ainda assim, com a decisão final do CAD, com a palavra final do CAD, ainda há fatos, circunstâncias e documentos que precisam ser melhor apreciados. E aí proponho uma divisão em dois apartados. A divisão no primeiro apartado, destinada aos autores das ações, conterá as informações que poderão ser disponibilizadas aos autores das ações de reparação para uso exclusivo no âmbito de tais ações. Penso eu que até para isso seja necessário uma determinação, uma provocação judicial, porque, penso eu, seja necessário verificar também a legitimidade para tanto. E quais seriam esses documentos? A íntegra dos documentos e informações que foram citados nos votos dos conselheiros para a formação do entendimento do plenário, ainda que tais documentos e informações sejam oriundos de acordo de leniência, TCC e busca e apreensão. 2. A íntegra dos demais documentos e informações que evidenciem a conduta anticompetitiva e nos quais as partes potencialmente lesadas pela conduta sejam citadas. Estes são os elementos que deveriam compor o primeiro apartado. E, por segundo apartado, né, são aqueles documentos que, ainda assim, devem ter o seu sigilo, ainda concluído o trabalho do CAD, né, devem ter o seu sigilo mantido, como, por exemplo, o histórico da conduta e seus aditivos, como os documentos que se enquadrem no segredo industrial, relativo à atividade empresarial física ou jurídica do direito privado, cuja divulgação possa representar vantagens competitivas ou aos agentes econômicos. E mais que isso, os elementos também que possam impossibilitar ou dificultar o cumprimento dos TCCs ou dos acordos de leniência. Já abordei aqui. A confidencialidade deste segundo apartado está na linha do que vem sendo decidido e aplicado na União Europeia e na Alemanha, por exemplo. Neste prisma, é necessário se verificar como se comporta a União Europeia e os Estados Unidos sobre os temas aqui enfrentados, quais sejam
prescrição, responsabilidade e sigilo dos documentos. Então, aqui é onde eu pretenderia enfrentar de forma comparativa o que já foi posto aqui, e muito bem posto pelos expositores que me antecederam, e concluo apresentando as minhas conclusões, que decorrem, sobretudo, de um trabalho hercúleo doutora Amanda Ataíde, né, que vem encabeçando esse trabalho, que teve consulta pública e que em breve, muito breve, será votado no CAD a título de resolução. E quais seriam? A questão da prescrição, que o Dr. Márcio Barra Lima enfrentará em breve, né, que é a interrupção da prescrição para ação civil com a instauração do procedimento e da infração contra a ordem econômica, seria a primeira diretriz. O signatário da leniência não deve responder solidariamente com os coautores que não foram signatários, ficando a sua responsabilidade limitada aos danos efetivamente causados por ele. A repetição indébita em dobro do CDC não deveria se aplicar aos signatários dos acordos e dos TCCs, né? O voto do relator e demais votos vogais incluam, quando possível e razoável, uma seção específica voltada à CRDC, a qual sumarizará as informações relativas à conduta, ou seja, os elementos, os fatos e o nexo para a propositura das ações e, por fim, fomentar a reparação voluntária dos danos concorrenciais por meio da possibilidade de redução da contribuição pecuniária ou da multa administrativa aplicada aos participantes, nos termos do artigo 45 da Lei Antitrust. Então, estas eram as assertivas que queria enfrentar aqui, né, me reservando e me resguardando para os esclarecimentos que cada um dos senhores, porventura, tenham, e aí eu poderei enfocar mais e melhor algum detalhe que tenha por mim passado desapercebido. Aos senhores, muito obrigado. Obrigado, Dr. Walter. Passo a palavra ao Dr. Márcio Barra Lima, representante do Ministério Público junto ao CAD. Dr. Márcio tem um histórico de atuação na área criminal e vai tratar de alguns temas aí que envolvem tanto a responsabilidade civil como a área criminal. Bom, eu vou correr aqui por causa do tempo, 10 minutos, vocês não sabem a pressão que é aqui, tem um monitor que quando dá os 10 minutos a pessoa pega fogo. É verdade, aparece a foto, um fogo, vocês falam do MP, mas aqui a pressão é muito maior. Em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo a honra e a alegria de estar aqui com vocês, o convite do IBRAC, na pessoa do presidente Caminati, na pessoa do Márcio, do Daniel, parabenizar os expositores, realmente foi muito proveitoso. Queria agradecer também e parabenizar especialmente a plateia, vocês são os vencedores, conseguiram assistir e resistir até aqui depois do almoço, né? Alguns pescando e tal, mas todo mundo, com certeza, acho que concordando com o que foi falado aqui. E agradecer ao Daniel especialmente pela coordenação do trabalho, verdadeiramente muito profissional, muito cuidadoso. A gente fez um call antes para alinhar todos os temas e, particularmente, agradecer muitíssimo ter me deixado por último, porque ele facilitou a minha vida. E eu queria dizer aqui para o Cristiano que eu não quero brigar com ninguém e meu foco aqui vai ser justamente fazer uma junção do enforcement público e privado, né? O Paul colocou na apresentação dele um tópicozinho que era o enforcement, o private versus o public. E aqui eu vou tentar puxar a exposição na linha do public plus private, né? No sentido de a gente ganhar sinergia com o enforcement global do antitrust, né? Tendo por foco aqui a responsabilidade civil, foi dito e redito, o Dr. Walter expôs de modo muito bem e sempre de modo muito generoso, a importância em geral, e também foi feito o panorama de como isso funciona tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, e com os problemas, em especial os prazos prescricionais curtos e tal, a importância do enforcement privado, né? A gente sabe que no Brasil, a despeito dessa importância, o enforcement privado, através das ações civis de responsabilização, ainda é um campo, uma seara ainda incipiente, que
o doutor Cristiano falou, tem que crescer, a perspectiva de ser estimulado ou não é uma equação muito complexa, que a gente envolve o judiciário, as dificuldades do nosso processo judicial, a gente tem questões específicas que tocam a economia, quantificação de dano, então a brincadeira é complexa, não é fácil, mas por isso que os senhores estão aí para resolver tudo, né? E eu, como não sou bobo nem nada, eu vou juntar os dois, jamais vou brigar com o doutor Cristiano, muito pelo contrário, eu quero inclusive o seu contato, o dia que eu precisar do advogado, eu quero um brigador que nem o senhor aí. E nessa linha, a OCDE tem um estudo de 2015 que é bastante interessante, que é justamente isso, ele foca na questão da complementariedade do enforcement público com o privado, né? E, exatamente, eu acho que a interpretação tem que ser essa. A gente tem que interpretar o ordenamento no sentido do seu objetivo e qual é aqui? De proteger da advocacia da concorrência, né? Então, a complementariedade passa a ser o viés, o foco aqui do que eu queria conversar com vocês, né? No nosso sistema, a gente, o Dr. Walter já pontuou de modo muito sábio, a especificação da nossa responsabilidade civil por danos concorrenciais na lei do CAD, pelo artigo 47, diretamente ou na ação coletiva para interesses individuais homogêneos, né? Dentro desse estudo, um estudo global, são elencadas diversas dificuldades, mas um fator especialmente obstativo da efetividade desse enforcement privado são os prazos prescricionais. E como a gente viu na exposição, tanto do Michael quanto do Paul, tanto nos Estados Unidos, né, pelas regras federais e estaduais, e como na União Europeia, como um todo, a gente tem prazos de regra curtos, 4 anos, na União Europeia tem um range de 1 a 10 anos, mas a média também oscila ali em 4, 5 anos, então são prazos efetivamente curtos. E como tentar fazer essa sinergia do enforcement público auxiliar ou potencializar o enforcement privado, né? Já que no nosso sistema aqui a regra geral, com o novo Código Civil, como muito bem colocou o Cristiano, ele foi reduzido em 3 anos, e isso atende o antitruste? Acho que pela dinâmica do antitruste, não, porque é um prazo especialmente curto para a complexidade da demanda e para o nosso sistema, que ainda tem muitos filtros, não diria nem filtros, obstáculos mesmo, problemas de design que, a longo, esses processos se tornam absolutamente quase eternos, né? Uma demora assim absolutamente irrazoável para quem milita no dia a dia da responsabilidade civil, né? E o novo Código Civil, por outro lado, ele trouxe um dispositivo que justamente tem esse objetivo, que é o artigo 200, que ele inovou no sistema de responsabilidade civil, criando uma causa obstativa da prescrição quando o fato que originar aquela reparação civil também constituir infração penal. E a gente trazendo isso para o antitruste, a gente dá de cara de novo com quem? Cartel, né? E aí dá de cara com cartel, tanto o cartel geral do 8137 ou o cartel em licitação pública, né? Que seria o grande crime, né? do antitruste. Mas não só, né? Esse dispositivo, naturalmente, ele pode ser aplicado a qualquer figura penal, qualquer outra conduta que caracterize infração concorrencial e, ao mesmo tempo, também tipifique alguma figura penal, né? E, lembrando, o 935, a gente aprende na faculdade, tem aquele dogma da independência das instâncias, né? A independência das instâncias, mas, como tudo na vida, tem uma exceção, né? E essa exceção seria uma independência relativa, né? Porque a gente tem uma hipótese que ela acaba podendo se resumir na autoria e materialidade do aspecto penal, quando ontologicamente aquele mesmo fato ele tem repercussão civil e repercussão penal. Quando no crime for decidido a questão da materialidade, existência ou não do fato, ou a questão da autoria, ou a responsabilidade do autor por aquele fato, sim ou não, essa definição criminal, ela necessariamente vincula o cível, né? E aí, o que acontece com essa interseção do enforcement público com o privado? Acontece que, na prática, você tem, por exemplo, vou tomar o exemplo aqui, o caso do cartel, né? E eu estou com medo do fogo aqui, já estou bem atento aqui.
A gente tem normas próprias que muitas vezes nos passam naturalmente pelo grau de especialização do antitruste, do direito concorrencial, nos passam às vezes ao largo, meio esquecidas, mas a gente tem um suporte normativo que confirma isso e pode ajudar a potencializar, né? Do Código Penal, o que a gente tem quando o fato tem efeitos criminais ou cíveis, né? O artigo 91, ele torna certa a obrigação de indenizar o crime, ou seja, a sentença penal reconhecendo o fato típico, reconhecendo o autor daquele fato, ele já serve como título executivo extrajudicial e basta ao lesado, ao prejudicado, executar aquele título e fazer a quantificação, né, do dano sofrido. E o Código de Processo Penal, também no artigo 63, fala a mesma coisa, né, que pode promover execução no cível o ofendido, seu representante legal ou herdeiros, né, dessa sentença penal condenatória. E esse artigo 200, ele veio vazado nos seguintes termos: o fato que deva ser apurado no juízo, na verdade eu achei que tinha transcrito e não o fiz. Vou ler bem rapidamente. Está aqui. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, né? Então, seria uma causa obstativa que impede o curso prescricional, mas em favor da vítima, em favor daquele que sofreu prejuízo pelo ato criminoso, que aqui no nosso caso também configuraria o ilícito concorrencial, se a gente se tratar de cartel. Então, teria uma proteção que, enquanto não tiver a sentença definitiva no crime, em qualquer sentido que seja, absolver, condenar, extinguir o processo, mas enquanto o processo não acabar no crime, a prescrição não começa a correr, né? Uma pesquisazinha de jurisprudência, nesse ponto, me permitam uma rápida observação, particularmente eu acho muito importante é importante a gente discutir, propor, analisar, produzir doutrina, mas também, na perspectiva prática, a gente não pode esquecer o magistério jurisprudencial dos tribunais superiores, em especial, né, doutor Valdo, da sua função de uniformizar o direito, né? Então, o STJ já se deparou com a análise, com a interpretação desse dispositivo e, assim, num passo que até não é muito usual, tem uma jurisprudência absolutamente pacificada, tranquila, reconhecendo a aplicação e extensão desse dispositivo e elencando apenas 2 requisitos. A questão ali da prejudicialidade das esferas civil e penal, ou seja, quando a decisão na esfera penal puder ter repercussão no cível, a gente já viu pelos dispositivos, né, na questão da definição de autoria e materialidade, só que ele exige, e aqui começam todas as discussões, um outro elemento para botar em funcionamento essa causa obstativa da prescrição. A prescrição começaria a correr pelo princípio da accionata a partir da ocorrência do ilícito. Pá, deflagrou, teve o crime, começa a correr a prescrição. Para obstar essa prescrição, o STJ entende que é necessário haver processo penal em curso, ou seja, ao menos denúncia ofertada, ainda que não recebida, né? O processo penal em curso, a rigor, ele começaria com o recebimento da denúncia, mas o oferecimento da denúncia já seria suficiente. Inquérito policial, ou também, que faz às vezes do inquérito policial, o procedimento investigatório criminal do Ministério Público. Então, necessariamente, para essa causa obstativa começar a operar, é necessário que o enforcement público entre em ação em colaboração com o enforcement privado. Então, é necessário a atividade inicial de persecução pública, de persecução criminal do Estado, através, no mínimo, de instauração de investigação. Instaurada a investigação, aí começa a operar, começa a gerar efeitos essa causa obstativa. E aí vocês me perguntam, né, e eu já vou estourar aqui, mas prometo, já estou terminando, e se passarem os 3 anos e o enforcement público não funcionou, não foi instaurado nenhuma investigação para aquele fato que, em tese, também configura crime? Aí, inclusive, a STJ tem pouquíssimas decisões, mas o entendimento é o seguinte: ato jurídico perfeito, direito adquirido processual ou material ou misto, e aí são várias discussões, porque o povo tem que vender livro também, né? E segurança jurídica e tal, mas fato é, ocorreu a prescrição. Então, é necessário que o enforcement
público venha socorrer o enforcement privado nessa perspectiva. E tem prejuízo? Tem algum problema a ação civil começar antes? Não, pode começar, inclusive talvez incompleta, numa perspectiva, se fosse pensar num julgamento de médio ou curto prazo. Essas ações nunca são julgadas em médio ou curto prazo, mas assim, já poderia, para garantir o curso prescricional, né, para não ser alcançado pela prescrição de 3 anos, e aí, uma vez instaurado o procedimento criminal, investigatório, e ele vem a caminhar no sentido da acusação de ter um processo penal formalmente instaurado, aí se aplica o artigo 313 do Código de Processo Civil, no sentido de suspender o processo civil, aguardando a decisão do crime, justamente pelos efeitos que o cível vai ter no crime, né? Então, eu acho que o importante, tendo em vista a exiguidade do tempo, aqui a gente tentar pensar formas de conseguir não colocar em campos antagônicos ou opostos o enforcement público ou privado, mas tentar fazer com eles uma relação de sinergia, de modo que eles funcionem bem juntos e procurem um socorrer o outro. E esse artigo 200, ele retrata bem isso. Muito rapidamente, eu trouxe alguns precedentes do STJ sobre o caso, inclusive esse segundo, ele se refere a essa hipótese em que houve a ação, o direito de ação foi fulminado pela prescrição nesses 3 anos, sem que tenha sido instaurado nenhum procedimento criminal, e algumas referências a outros precedentes na mesma linha que compõem a jurisprudência. O meu muito obrigado e meu parabéns a vocês por nos aguentarem. Bom, obrigado, doutor Márcio. A gente tem, acho que, 20 minutos aí para perguntas. Eu tenho algumas perguntas, mas acho que são muitos temas, para possibilitar a participação de todos, já vou remeter direto ao público. Tem uma pergunta aqui. Se puder, já. Boa tarde. Laércio Farina, sou advogado da área antigo. E eu achei interessante, o doutor Márcio trouxe como primeiro slide o artigo 45, né, da nova lei, que, no ver de muitos, se trata de uma excrescência, né, trazida da lei de 94. Tinha o número de 29, era o antigo artigo 29. É muito interessante esse artigo porque ele dispõe que o interessado poderá obter a cessação de atos qualificados como infração à ordem econômica, independente do processo administrativo. No entanto, o legislador ordinário, seja o de 94, seja o de 2011, dispôs que o monopólio da decisão sobre a existência ou não sobre a infração à ordem econômica é do plenário do CAD. Em outras palavras, para o legislador ordinário, independente de interpretações extensivas, a decisão sobre existência ou não de infração é do CAD e não pode ser levada ao judiciário senão como revisão de decisão administrativa. Isto é, o judiciário não pode se antecipar ao CAD para decidir se há ou não uma infração econômica. Nesta linha, é muito interessante a proposta legislativa, doutor Walter, da questão da prescrição, que traz a mesma lógica da questão penal trazida pelo doutor Márcio. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: existem casos em que determinado assunto é judicializado concomitantemente à representação ao CAD. Muito bem. Nós temos uma possibilidade de o CAD acolher ou não essa representação. Isto afetaria, em tese, a ação judicial. Notem, é preciso registrar bem, não estamos falando de ação de revisão de decisão do CAD, mas a mesma matéria posta concomitantemente à discussão nas duas jurisdições. A pergunta que fica é a seguinte, a pergunta que eu quero fazer para o doutor Walter. Como é que o senhor vê a posição do CAD de assumir, eventualmente, a posição de amicus curiae, isto é, de interessado na decisão judicial,
quando o processo judicial se prolonga além da decisão já tomada pelo CAD. Obrigado, doutor Laércio, pela pergunta. E a gente tem que partir primeiro do seguinte pressuposto, que no caso de judicialização concomitante, e a concomitância é a provocação judiciária e a provocação do CAD, elas são independentes. Não tenho como dizer isso de forma distinta disto. Então, se a decisão do CAD é pela inexistência do cartel, e aqui temos uma decisão, uma provocação apontando o cartel, por óbvio que a decisão do CAD vai fazer prova na outra demanda. Agora, a interferência do CAD como amicus curiae, inclusive que há previsão legal expressa para isso, o CAD pode e deve se habilitar em todos os processos que viessem sob cartel. Eu entendo que o CAD deve sim se habilitar, mas naqueles que o CAD reconhece a existência do cartel. Ou, se o CAD ainda não decidiu pela existência ou não, e tomou ciência dessa judicialização, ele ainda assim, mesmo não tendo nenhuma decisão sua, pode e deve, a meu sentir, interferir no processo judicial como amicus curiae, até para que possa buscar balizas no processo judicial e buscar também levar balizas do processo administrativo perante o CAD para a seara judicial. É possível, é adequado e pertinente a meu sentir. Olá, boa tarde. A minha pergunta é para o Dr. Márcio, se ele acredita que o artigo 200 do Código Civil ele também se aplica às pessoas jurídicas, ou só às pessoas físicas, diretores, etc., e tal, que sofrem a perquisição penal. Bom, estava tentando deslocalizar aí, essa sua barba está te escondendo, aí eu já achei aí. Obrigado. A sua pergunta é, seguindo os conselhos aqui do meu professor, nosso conselheiro e homenageado, Dr. Gilvandro, é muito interessante, né? E ela causa uma perplexidade imensa. E, na verdade, o que eu posso falar, a gente está com uma pesquisadora aqui, a Giovana, né? Fez uma pesquisa enorme, vai receber um prêmio hoje, disse que vai pagar hoje o chopp para todo mundo, inclusive com o dinheiro desse prêmio. A gente não tem, pelo menos na pesquisa que eu fiz no STJ, a gente não tem nenhum precedente referente à matéria concorrencial, né? O que a gente tem é, na verdade, por fato de terceiros, responsabilidade de empregador e empregado. E o STJ, apesar do texto, o texto frio da lei no sentido da responsabilidade individual de quem comete o crime, a interpretação, alguns julgados, são poucos julgados nessa linha, a interpretação é no sentido de que haveria essa extensão dessa causa obstativa, porque o crime, naturalmente, ele se refere à pessoa física sempre, né? Salvo a exceção do crime ambiental, que a Lei de Crimes Ambientais criou uma hipótese de responsabilidade penal da pessoa jurídica, que eu juro que eu devo ter algum problema de fosfato da primeira infância. Até hoje eu não consigo entender como prender a pessoa jurídica e tal, mas a gente chega lá. Mas, na verdade, eu acho que a melhor interpretação, no sentido, inclusive, do objetivo da norma, seria justamente proceder a essa extensão da causa obstativa do curso prescricional para a ação de reparação que tenha como objeto a pessoa jurídica beneficiado pelo ato, né, que, na verdade, é uma ficção jurídica, a pessoa física atua em nome daquela pessoa jurídica. Então, eu acho que isso, dentro da lógica jurídica e particularmente na minha opinião, que também não vale de nada, seria essa a lógica de extensão dessa regra protetiva da vítima. Boa tarde, parabéns pelo painel. Eu quero passar uma hipótese e uma pergunta, depois vocês escolham quem responde. A hipótese: há uma condenação do CAD. Essa condenação propicia dois fatos simultâneos. Um deles, quem foi condenado vai ao Poder Judiciário para anular a condenação. Outro fato simultâneo, aquele que se sentiu prejudicado por aquela infração move uma ação de reparação.
quem entrou no Poder Judiciário, a empresa que entrou no Poder Judiciário para anular a condenação, obtém uma ordem de inexigibilidade do CAD, ou seja, o CAD não pode executar aquela sanção. Como fica, então, a ação de reparação se ela andar mais rápido do que a ação de anulação? Paga-se a multa e depois, se a ação de anulação for vencedora, devolve-se? Como é que funciona isso? E nós sabemos que há, sim, ações de anulação em que as partes condenadas estão obtendo vantagem. Eu menciono aqui caso dos genéricos, caso dos gases e caso do THC2 como exemplos de casos ainda não julgados pelo STJ, mas já decididos em segunda instância. Mas posso começar? Tá bom. Vamos lá. A hipótese é condenação do CAD e dupla judicialização, uma para anular o ato administrativo e outra buscando a reparação. Essa é a hipótese colocada por nosso colega, né? E eu vejo o seguinte, as decisões do CAD, elas servem para instrumentalizar as ações de reparação. As ações de reparação tanto podem ser interpostas previamente sem a decisão do CAD. Então, a decisão do CAD é mero meio probante. E esse meio probante deve ser enfrentado ação por ação, caso a caso, dentro das balizas em que foram suspensas as decisões. Por quê? Foi suspenso o quê? A decisão ou a prova que foi proferida lá? Foi suspenso, por exemplo, a decisão que imputou a multa, o fechamento da empresa, ou foi suspensa o relatório da SG, ou a busca e apreensão? O que é que foi suspenso? Então, claro, prova se desconstitui com outra prova, é assim desde os primórdios, né? Então, a meu sentir, não afeta em nada a decisão que sobresta o cumprimento da decisão do CAD, até porque essa decisão do CAD é fundada, é fulcrada em diversas provas, e não apenas, ela não existe, digamos assim, por si só. Muito pelo contrário, ela decorre de fundamentos, indícios e, sobretudo, provas. Por isso, a meu sentir, se a decisão é simplesmente no sentido de sobrestar a decisão punitiva do CAD, ela em nada influenciará na ação reparatória. Olá, boa tarde. Meu nome é Bianca, eu sou advogada e eu fiquei aqui pensando com a exposição dos senhores, mas principalmente da do Dr. Walter, que acho que uma das questões trazidas era de como as ações de indenização ou as repercussões indenizatórias podem, de alguma maneira, minar o programa de leniência ou o programa de TCC, o quanto isso poderia ser um risco. E eu fiquei aqui pensando, e acho que eu queria ouvir da mesa, de quem se sentia à vontade para falar, de como que vocês explicariam, então, que a gente está tendo um boom de leniências e TCCs nos últimos tempos, mesmo com essas ações de indenização não sendo restritas, ou mesmo sem o sigilo dos históricos da conduta desde o início. Então, eu não tenho os números aqui, mas claramente os TCCs e as leniências têm aumentado. Então, como vocês explicariam, se vocês têm dados ou reflexões sobre isso, eu gostaria muito de ouvir. Obrigada. Eu sou Ministério Público, eu falo por último sempre. Tá bom. Vamos, então, se me permite. Cristiano quer iniciar? Se não quiser, eu também já estou apto. A grande dificuldade que a gente tem quando fala tem dado, aí sempre acho que a única pessoa que acaba tendo todo o dado é o órgão, porque ele tem acesso a todas as informações, né? E às vezes também nem ele tem o panorama completo, porque ele também não sabe quem não está fazendo leniência porque está com medo da indenização. Então, a gente poderia imaginar que quem foi fazer a leniência tem menos preocupação, talvez, com a indenização do que com a questão penal. Até porque, e aí uma questão que, ouvindo o Dr. Márcio falando, né, tem uma preocupação de falar, será que é o caso de quem assina uma leniência, fica blindado da indenização e a gente alterar a lei? E aí penso o seguinte, se a gente aplica o 200 para estender esse prazo de 3 anos, ele depende da investigação criminal.
Se eu assino uma leniência e não estou sujeito a uma investigação criminal, a minha prescrição vai ser sempre de 3? Ou quando tiver uma instauração do fato, vai também abarcar interromper a prescrição do leniente? Porque se entender que porque não vai ter ação penal, não vai ter interrupção de prescrição, do ponto de vista prático, o leniente fica blindado da ação de indenização, mesmo sem ninguém ter cogitado nada disso. Vira aí um prêmio, um plus a mais, como falam, para o acordo de leniência. Mas, enfim, o ponto é, nós não temos todos os dados para saber. O que dá para imaginar, pelo que você vê do sistema de incentivos, é que quem está fazendo leniência está menos preocupado com a indenização do que com eventuais outros efeitos aí da conduta. Bianca, me permita também colocar, já que você citou meu nome, né? Obrigado por sua pergunta, mas você tem que partir do pressuposto de qual é o mal maior no momento. Quando se busca um TCC, uma leniência, é porque os administradores da empresa estão simplesmente, não sei se é o momento que você está vivendo, Márcio, de Greenfield, de Lava Jato e outras coisas mais, mas o temor primeiro dele é dizer, opa, eu vou ser preso. Acho que é uma questão de elevação espiritual, né? Quem sabe, né? Né? Mas dentro dessa elevação de espírito, ele diz, olha, deixa eu levar meu espírito pessoal em detrimento do espírito da sociedade, da minha sociedade. Então, olha, eu estou menos preocupado, por enquanto, em quebrar a empresa, mas eu quero me manter solto. É até uma questão de sobrevivência, né? Que depois da vida, eu acho que o segundo maior direito que a gente busca proteger é o da liberdade. Então, esse número crescente também decorre disso, desse momento que o Brasil tem vivido, e também não podemos deixar isso à látere da importância do papel que o CAD tem desempenhado. E quando eu, por falar no papel e a importância que o CAD tem desempenhado, me permita fazer, antes de concluir, Bianca, 2 registros. O primeiro, né, que é o procurador de sempre, o conselheiro de sempre, o ainda conselheiro Gil aqui, né, hoje homenageado em outro painel, e também fazer o registro de outra grande contribuição do não mais conselheiro e agora secretário-geral, que é o nosso Alexandre Cordeiro, que leva para a SG o sentimento de quem estava julgando no próprio CAD, leva essa expertise a mais para o impulsionamento, né, e instrução dos processos naquele órgão, né? Então, aqui o que se tem que ver é o efeito colateral, por isso a importância e o destaque desse tema no painel de hoje, porque a gente está tratando, Bianca, de temas controvertidos, né? E em um dado momento, como começou a acontecer nos Estados Unidos, né, e o Michael nos expôs isso, lá mais de 90% é enforcement privado, porque a indenização passou a ser o principal, e depois da indenização, aí sim, proliferando para outras searas. Então, aqui a gente está num momento um pouco diferente, né? O privilégio da persecução tem sido decorrente do public enforcement. Então, por isso, né, comecei a despertar, a alegar, vamos verificar os efeitos colaterais disso, porque mais cedo ou mais tarde, o que é que a gente vai ter? Se isso não for pensado, quando a feitura dos TCCs e dos acordos de leniência, a gente vai estar aí abrindo um cenário imenso para a reparação. Antes da próxima pergunta, o Paul queria comentar alguns pontos sobre a última pergunta. No, we're being very quiet here because, of course, the questions are centered on Brazilian experience, but I thought it might be helpful on some of these questions just to refer you to cases in Europe which deal with the same issues, and maybe it's useful for you to look at them. So the whole issue of having parallel jurisdictions, civil and administrative, is the same situation in the European Union, and it might be useful for you to see how this has been dealt with. For example, in the case of Master Foods, which I mentioned, by the European Court of Justice ruling, it's Article 16 of Regulation 1
2003, and also for an interesting national case where a court looks at the decision but feels itself free, given the facts and evidence put before them in the civil proceeding, felt free to come up with a different result, and that's the House of Lords ruling in Courage in England. And on the question of the suspension or I don't know how you say it in English, actually, prejudicialidad in Spanish, when you've got a criminal action prior to the civil proceedings and whether that suspends even when it's against a company. You may be interested in a ruling in Belgium by the Belgian Constitutional Court in a case called Honda, which deals with that issue and says that indeed time does not start to run until at the end of the quasi-criminal proceedings as they're understood in Europe, i.e. the competition investigation, which is not criminal, but quasi-criminal. Daniel, só uma intervenção no que a Bianca colocou. Eu acho que a sua colocação é muito pertinente no sentido de reforçar aquela perspectiva da sinergia de cada vez mais a gente procurar fazer junto, ou andar junto, ou se complementar, ou se ajudar de alguma forma, um enforcement público com privado. Essa questão que o Cristiano botou, ela é uma questão de importância de primeira hora, porque muitas vezes você fica com aquele foco monocular ali da questão administrativa e perde de vista a questão criminal e as repercussões criminais, ou vice-versa, você só está preocupado com a questão criminal e esquece também a questão civil, da reparação civil. Então, eu acho que cada vez mais o sistema ele vai evoluir no sentido de andar junto, de a gente ganhar sinergia e do lado público aqui as instituições cooperarem e procurarem trabalhar juntos, não só no dia a dia, mas também na formatação de novos métodos de trabalho mais cooperativos, né? A gente tem já um ato conjunto do final do ano passado, 2016, do Ministério Público Federal com o CAD, que disciplina a atuação do Ministério Público Federal dentro do CAD, mas, naturalmente, esse é um processo constante de evolução, é um ato que pode evoluir cada vez mais. Eu acho importantíssimo isso aí. Bom, a gente tem outros candidatos, mas eu vou abrir para uma última pergunta. O Márcio já está me encarando ali. Então, peço só que seja breve para a gente poder encerrar. Boa tarde a todos, obrigada. Minha pergunta para o Dr. Michael. Dr. Michael, eu gostaria de saber, diante de alguns casos que foram julgados e da diferença de tratamento dado aos cartéis na Europa e nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos é precursor em aplicação não só de questões quanto à territorialidade, mas dos efeitos, né, desde o caso da American Banana Fruit. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, considerando que ainda não foi revogado o Foreign Trade Antitrust Improvements Act, a sua opinião quanto à impossibilidade ou possibilidade de que atores estrangeiros buscassem a reparação de danos do Trouble Damage nos Estados Unidos, como foi suscitado no caso Hoffman La Roche. Well, so that's a very good question. Thank you for that. A huge part of what I deal with on a daily basis in litigating large civil antitrust actions is the Foreign Trade Antitrust Improvements Act. We call it FTAIA, and that's I've always thought of it as a jurisdictional fight over what commerce is in the U.S. and what's not. And of course, all of your claimants want to have as much shoved into the U.S. as possible because of your joint and several liability, because of your treble damages, because of your plaintiff's attorney's fees and no English rule. If you lose, you don't have to pay the other side. So that's a huge part of where we spend our time. Generally, if the claim is by someone in the U.S., whether it's a direct purchaser or some middleman or an indirect purchaser, they're actually buying the product in the U.S., the trend in recent jurisprudence is to say that counts. That's something that's within the U.S. antitrust laws, whether it's federal law or whether it's a state law, where defendants have been
more successful is we see, for instance, a U.S. company that may have a foreign subsidiary, and that foreign subsidiary is buying goods that are manufactured and subject to an overcharge in a foreign jurisdiction, and then that subsidiary is taking that and maybe incorporating it into a finished product that's sold outside the United States, and it in no way touches the U.S., but you have a U.S. company saying, well, wait a second, that's my subsidiary, I ought to be able to invoke the U.S. antitrust laws. Those arguments worked for a while, but the trend in the last 5 years or so is that those arguments are not working. So it's always a very, very fact-intensive inquiry as to what counts under the U.S. laws and what's not. And we, as U.S. lawyers, love the issue. It keeps us all busy all the time, and it's something we fight about. So I don't think where that's going to end up in final has been set yet. That it's still a moving target, and it's a bit of a pendulum that swings back and forth, but that's one of the most hotly contested issues on the U.S. side. Ok, obrigado. Então, agradeço à plateia, agradeço aos expositores, agradeço novamente ao IBRAC. Em nome do IBRAC tem um aviso importante aí, o painel, o mock trial que aconteceria nessa sala por questões técnicas vai ter que acontecer na sala A, e, por sua vez, o painel que ocorreria na sala A de arbitragem vai ser aqui. Então, dou por encerrado o painel. Muito obrigado.